Então, vamos lá. Olá, eu sou o Samurai Morcego Podcast, meu nome é Rodrigo. Sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 864 de One Piece, o plano de assassinato da família Vinsmoke. Bom, o capítulo, ele parte daquele momento que o anterior parou, né? Bem naquela parte, com aquela página dupla, né? Que a Big Mom estava indo para cima do Jinbei e do Luffy, enquanto o Brook estava disfarçado, né? De Luffy, com aquela máscara, né? De balão. Ele foi lá e quebrou, né? A imagem da Mãe Caramelo. É chamado, né? Quando o Brook quebra, é chamada a atenção da Big Mom para aquele momento, né? Do Brook quebrando. E ela vê aquilo e ela fica meio, né, estática, assim, ela fica com uma cara meio de boba, assim, né. E além disso, né, do Luffy aparecendo, e aí depois ela descobre que quem quebrou lá o retrato foi o Brook, ela começa meio que sobrecarregar e ter um colapso mental, né, mas não exatamente como eles queriam, né, que ela soltasse aquele berro e ela ficasse meio que vulnerável, ela fica simplesmente... ela fica em choque e paralisa, né? E bota os planos dos Mugiwaras meio que por água abaixo ali, né? Porque ela não reagiu exatamente do jeito que eles esperavam. Aí o Luffy e o resto do bando começam a entrar na briga, né? O meio do capítulo é basicamente isso, né? Deles tretando com todo mundo, começa todo o caos lá na festa de chá. E o Sanji luta com o Daifuku, o Pedro contra o Oven, que são os filhos da Big Mom. E enquanto isso, a família Vinsmoke, ela é encurralada, né, pelos filhos da Big Mom e tá prestes a serem executados ali, né, com as armas na cabeça. O pai do Sanji percebe, né, vê tudo aquilo e começa a chorar, né, tipo, vendo o que tá acontecendo ali, né, o plano real da Big Mom. Que meio que acaba com o plano dele desde sempre de conseguir conquistar o North Blue e se aliar a Big Mom para ganhar poder. E os filhos, que sempre foram, né, eles não reagem como seres humanos normais, eles começam a rir, eles começam a tipo, dar risada, e tipo, só ele tá surtando ali, né. Aí, para tentar botar o plano de volta nos trilhos, o Bad, né, o Capone, manda o Luffy pegar o retrato da Caramelo, enquanto tenta parar o Katakuri que tá vindo para cima, né? E o Katakuri, ele tá com uma cara meio pálida, assim, né? Parece que o Capone, ele assume que o Katakuri viu o futuro e não é um futuro bacana, assim, né? Não sei se é exatamente pra galera da Big Mom, pra galera dos Mugiwaras, não dá pra saber ainda. E aí, vamos ver, né, se no final lá o Capone fala que os eventos podem ser alterados, dependendo da força de quem está lá e tudo mais. Vamos ver se os eventos vão realmente ser alterados e se a coisa vai mudar pro lado dos Mugiwaras, né? O que você achou do capítulo, Calu? Cara, eu gostei bastante. O capítulo, ele aconteceu muita coisa, né? Assim, até teve umas coisas que eu não gostei muito, tipo a apresentação de um monte de personagem agora nesse capítulo, sabe? Acho que não era hora de ficar apresentando personagem. E apresentou, tipo, sabe? Não apresentou só 2 personagens aleatórios, parece que apresentaram, tipo, 3 personagens, tipo, importantes, filho da Big Mom, com os poderes diferentes, sabe? Tipo, todos eles têm Akuma no Mi, sabe? Então eles são meio relevantes, não são os caras aleatórios com tipo, sabe, pistola. Mas mesmo assim, tipo, dá pra entender, porque, tipo, realmente não podia pegar e fazer, tipo, a bagunça que o Oda queria fazer só com o Katakuri, a Big Mom e, tipo, gente olhando com os braços cruzados, né? Tinha que acontecer alguma coisa, né? E a segurança toda era do Biji, que estava contra ela, então precisava ter alguma introdução de personagem ali, mesmo que eu não gostei muito. Mas assim, vamos começar com o capítulo. Já começou legal essa semana aqui, porque a gente teve uma capa e fugiu daquela capa de pedidos, né? Finalmente a gente tá sem prova das capas aqui. Eu tava cansado de ver só aquelas capas de pedido que não tem muito a ver com a história principal mesmo, a história do One Piece. E esse capítulo não esteve, né? Assim, não foi uma super capa, só mostrou uma tripulação dos piratas bonitos que faz parte da frota Mugiwara, né? Da frota dos Chapéu de Palha. E foi legal, dá pra ver, porque assim, o cara não esqueceu as capas, vai ter capa, assim, o mais legal não é pela capa em si,
É pela ideia que a gente vai voltar a ter as capas relacionadas ao mundo de One Piece, não só pedido, né? Não, e tipo, como a gente já tinha falado no capítulo anterior, né, que talvez até o final desse arco não teria, ou talvez nunca mais teria, né, série de capas, mas finalmente começou a ter uma série, e geralmente a primeira capa, né, dessas histórias é sempre para meio que mostrar, a ambientar, né, tipo, o cenário, né, então, tipo, a gente tem aqui daquela frota. É aquela frota que se reuniu lá em Dressrosa, né? E Sim, um deles, e aí eu acho que vai contar um pouco da história deles, né? Dessa galera que provavelmente vai ser bem importante lá pro futuro da série, né? Que eles não vão aparecer agora, mas que eles são agora, né? Eles são dos Mugiwaras, né? De alguma forma, eles vão aparecer provavelmente quando quando os Mugiwaras precisarem de ajuda, quando precisarem, né, enfrentar alguma frota gigante, eles vão meio que chamar todo mundo que tá ali. Esse bando aí, os Piratas Belos, eu não sei exatamente de quem que de quem que são esses piratas. Talvez seja daquele. Será que não é daquele maluco que era um espadachim de cabelo bonito, então, que tinha lá no Coliseu? Que, tipo, parece um pouco assim. Até a bandeira tem, tipo, uma caveira com um chapeuzinho, tipo, um enfeite também. Deve ser esse cara aí. Deve ser. Provavelmente alguém lá nos comentários vai falar quem que é mesmo. Provavelmente esses caras. Eu não sei se cada capa vai mostrar, tipo, uma frota ou, tipo, se vai focar só nessas piratas belos aí. Mas, assim, a boa notícia é que finalmente a gente vai ter uma história nas capas de novo, que era algo que eu já tava quase desistindo de tanto tempo que não tinha. Mas não vai ser só mais aquelas capas de pedido de fã que já tinha dado no saco já, né? Já. Mas enfim. Daí, indo pro capítulo, o capítulo começa meio devagar, no ritmo que, tipo, o comecinho é só ela ali, tipo, nossa, quebrou, sou o King, e aí lá, eu já tinha morrido. Mas pelo menos começou do jeito legal, começou exatamente da parte onde o capítulo passado tinha acabado. Sabe, isso pra mim, pelo menos eu acho legal, que eu não perco nenhum ritmo. Assim, é como se eu tivesse visto um episódio de anime fechado e começado bem daquela parte, bem legal. Eu também, eu achei, sinceramente, assim, tipo, esse capítulo foi um pouco anticlimático, assim, na minha opinião. Porque teve exatamente essa coisa que você falou de apresentar, tipo, na verdade esses caras, depois eu fui até dar uma olhada, eles já tinham sido mencionados no começo, em alguns capítulos atrás, quando começou a cerimônia lá, eles tinham sido mencionados, mas assim, eles apareceram num quadro minúsculo e, tipo, tinha. Olha quem tá aqui na festa. Aí falou, tipo, umas 3 pessoas e falaram desses dois, né? O Daifuku e o Oven, né? Que são os filhos da Big Mom, né? Parece ser super poderosos, assim, né? E, tipo, eu já tinha. É aquela coisa, quando você já meio que estabelece o cenário, né? Da coisa, da situação. E aí você apresenta mais uma coisa lá no clímax da situação, fica uma coisa meio, tipo, lotada, né? Fica uma coisa em cima da outra. Eu achei, tipo, foi um capítulo meio assim. Assim, até na parte por exemplo, do Brook, né? Eu achei que, né, quebrar o retrato da Mãe Caramelo ia ser uma coisa muito mais importante impactante, pro plano. Ela só ficou catatônica e travou. Eu achei que, tipo, sabe, então, na hora que quebrasse, tipo, o pau ia comer, mas não. Foi uma coisa meio anticlimática de exatamente, tipo, você esperar uma muito expectativa pra mim. Tipo, que é uma coisa até interessante quando é feita, né, de uma forma assim que inusitada, né? Tipo, porque realmente, né, a gente não esperava que acontecesse exatamente isso com a Big Mom, de ela não sair gritando, né, ter aquela parte de ficar invulnerável, mas exatamente meio que quebrar, né, mentalmente de tanta coisa que estava acontecendo e não exatamente fazer o que os Mugiwaras estavam planejando. Mas assim, foi um pouco, sabe, foi uma coisa que eu tava esperando e quando não aconteceu eu fiquei tipo meio, mano, foi só isso. E aí depois apareceu esses 2 caras, eu comecei a ixi, aí começou a me lembrar, agora é super bem comentada, tal, eu gosto pra caralho desse arco, mas na época que eu acompanhei semanalmente o arco Marineford, eu não gostava muito, sabe? Tipo, de acompanhar o arco. Porque
foi um arco que, assim, muito difícil de acompanhar, porque eram muitas coisas acontecendo, e cada capítulo, ele não desenvolvia muito bem cada coisa. Ele meio que jogava os elementos. E aí, quando você lia em volume, né, inteiro, assim, aí você conseguia ter uma noção do que as coisas que estavam acontecendo. Mas era muito difícil de acompanhar semanalmente Marineford. E eu tô sentindo um pouco de Marineford aí também, sabe? De, tipo, muita coisa acontecendo. Sabe, tem uma sequência de páginas lá no meio que, assim, daquela parte que aparece o Daifuku, quando ele começa a enfrentar o Sanji, aí, tipo, ele enfrenta aí o bicho lá, parece um gênio da lâmpada, né? Ele dá um toco no Sanji, ele sai voando. Aí na parte de baixo já aparece o Caesar dentro do mundo dos espelhos. Aí na outra página já aparece o Luffy com o Capone, tipo, e na outra página tem o Pedro com o Oven, né? Tipo, a apresentação do Oven. E em questão de 3 páginas, você tem 1, 2, 3, 4 locais diferentes. Então, tipo, fica não dá pra se concentrar direito em nenhum. Então, fica uma coisa muito um atrás do outro, e você perde um pouco da noção da situação, assim, eu acho, sabe? Eu gosto muito mais quando é uma coisa mais segmentada, assim. E eu, assim, achei o ritmo desse capítulo um pouco chato, assim, de ler, né? Eu acho que aquele capítulo... O capítulo só começa a ficar legal... O capítulo só começa a ficar legal mesmo quando eles apontam as armas pra Germa ali, pro Vinsmoke, e, tipo, o cara começa a chorar, uma coisa que você não espera. Os filhos estarem foda-se pra vida, beleza, né? E a explicação que a Reiju deu ali, que eles quase não são humanos, que eles não estão nem aí pra morte, foi bem legal. E o cara chorando foi uma surpresa. Então, assim, o capítulo começa a ficar um pouco melhor, assim, de ritmo. Pô, aconteceu alguma coisa legal aí, né? Dá pra tirar esse ponto. Mas mesmo assim, depois começa a enrolar. O cara fica chorando, a Big Mom fica lá catatônica. O capítulo, no geral, meio enrolado, assim. Algumas coisinhas eu achei legal, tipo, a interação que o Luffy tem, sabe, meio, tipo, tranquila com o Brook, que rolou a cabeça, ainda engraçadinha e dá risada. Esse tipo de coisa, pra mim, é muito legal no One Piece, sabe, a interação deles e o alívio. O alívio deles não é um alívio, tipo, chato, um alívio cômico, babaca, é um alívio, tipo, tranquilo e condiz com eles, sabe. Pra mim, pelo menos, é bem legal. Mas assim, o capítulo é enroladíssimo, sabe, no geral. E assim, essa parte porque exatamente a parte dos Germas, né, dos Vinsmoke, quando foca, né, em alguma situação, e aí você tem pelo menos um arco emocional ali com o pai deles, e aí você começa a entender um pouco mais do que está acontecendo. Então, essa parte final realmente ela dá uma melhorada, né, até na parte do retrato, né, parece que não acabou aí, né? O retrato, eu acho que a coisa, ele vai na cara dela e vai quebrar de novo. Eu não entendi exatamente e eu acho que realmente dessa vez vai fazer efeito, porque, tipo, a gente teve até uma dica que foi o Chopper avisando pra Nami e pra Carrot, né? Avisando pra Nami e pra Carrot que pra colocar os tampões de ouvido, né? Então, e como o Sandy também tá na correria, eu acho que agora vai. Então, mas assim, esse momento do clímax ficou um pouco perdido, assim, né? Se isso realmente acontecer, tipo, o lance era quebrar o retrato e fazer a Big Mom surtar. Aí, tipo, o começo do capítulo é isso, só que não dá certo. Aí você tem toda essa enrolação no meio, com os filhos e o caramba todo lá. E aí, tipo, no próximo capítulo retornar à linha de quebrar o retrato na cara dela. Então o filme vai ficar, tipo, se isso realmente acontecer, né, a gente não tem certeza, mas se isso realmente acontecer, vai ficar na memória, tipo, um capítulo bem, sabe, de enrolação, assim, e dentro de um clima. Se acontecer o capítulo que vem, esse capítulo que a gente tá vendo hoje, não presta pra nada, assim, serviu só pra enrolar, não tem motivo nenhum. Ele serviu para estabelecer, tipo, esses caras, né, esses 2 irmãos, e provavelmente o conflito entre o Capone e o Katakuri, né, que eu acho que no final o Capone vai ter que parar ele, né, vai ser bem interessante uma luta assim. Isso que eu ia falar, ia ser muito legal ver o Capone, tipo, sabe, no full berserk, sabe, tipo, realmente soltando todo o poder dele em cima do Katakuri, a gente vê numa luta bem épica, sem ser um Mugiwara, assim, sem ter nada a ver, só o Capone versus o Katakuri, ia ser show de bola, hein? E assim, também inusitado essa luta em si, porque o Capone, tipo, a gente
tem uma noção de que ele é mais assim, ele tem um poder mais, bélico, né? Ele tem um negócio de ter o exército dentro dele e tal, mas ele não parece ter uma habilidade física, né? Né? Uma coisa assim de golpe de corpo a corpo. Enquanto o Katakuri não. O Katakuri, ele tem toda aquela Akuma no Mi lá, né? Meio grudenta. Ele é todo, né, Tecnologia também, então, né? Eu considero isso. então. E aí vai ser interessante ver se realmente rolar uma luta entre os dois, né? Eu até não sei se vai ser mostrado, porque é tanta coisa acontecendo, esse que é o problema também. É que nem Dressrosa, né? É muita coisa acontecendo que aí às vezes você só vê os resultados das lutas, mas você não vê a luta em si, né? Eu não sei, eu já parei já faz um tempo que eu não acompanho o anime, eu não sei como essas partes são, se eles criam as lutas, se eles inventam e fazem meio que quase um semi-filler para mostrar tipo as lutas acontecendo em Dressrosa, ou se eles simplesmente também pulam e a narrativa é exatamente igual ao mangá. Mas no mangá, o Oda, ele, tipo, agora ele tá meio que, né, tanta coisa acontecendo que ele, às vezes, pula as lutas, que você fica, tipo, nossa, será que vai ter essa luta? Aí tem, só que é fora de cena, né, e você acaba nem vendo a luta em si. Então, tipo, vai ser interessante ver se vai realmente vão ter essas lutas. Uma coisa, né, que são esses dois irmãos, o Daifuku e o Oven. É interessante, né, a habilidade dos dois, né, em primeiro lugar, assim. O Daifuku, eu dei uma pesquisada no nome, no sentido da habilidade dele, né. Daifuku, o nome dele, né, do personagem é um doce, né, japonês, que é até um doce que eu acho que eu já experimentei nesses eventos da Liberdade, de Festival do Japão, um doce bem tradicional, né, japonês. E a fruta dele, né, que é a Hoya no Mi, ela é bem específica, né? Ela é uma ondulação da fumaça, né? Tipo, é quase uma fruta da fumaça, mas é um pouco diferente, assim, né? E aí ele invoca esse gênio da lâmpada aí, né? O poder dele eu queria umas explicações melhores, porque assim, não tem muito sentido aparecer o gênio em si, sabe? O gênio tem personalidade, é ele? Que gênio é o quê? Um ser? Faço ideia. Então, parece que ele meio que personifica, né? É uma Akuma no Mi, talvez, até, será que ela é uma Akuma no Mi lendária, alguma coisa assim? Porque, né, ele invoca algo que é tipo, quase como se fosse uma criatura, né, mitológica, né? Que é esse gênio da lâmpada aí. Ele parece até uma coisa meio Jojo, né? Que tem o Jojo Bizarre Adventure tem aqueles stands, né? Que é um cara invoca tipo uma entidade, né, que ajuda ele na batalha, é basicamente um stand desse cara aí, né? Imagina se outras Akumas no Mi o povo começa a invocar também, tipo, só o Marco chega no Awakening e invoca uma Fênix. Então, aí fica tipo um segundo personagem na luta, né, tipo uma segunda entidade na luta. E o Oven, ele é meio que, né, também, a gente tem a Akuma no Mi da fumaça, por exemplo, que é o Smoker, né, que tem. E a gente também tem uma Akuma no Mi, de fogo ou de lava, né? De lava lá, o Almirante. Akainu. O Akainu. Mas aqui também é uma parecida, mas, né, é uma Akuma no Mi, Netsunetsu no Mi, que é uma Akuma no Mi do calor, né? Então, essa daí, mano, eu achei meio safadeza, sabe? Porque, tipo assim, já tem a Akuma no Mi do fogo, já tem a Akuma no Mi da lava, sabe? Tipo, essa aí é a Akuma no Mi do calor, o cara pega e esquenta, tipo, mano, sabe? O Ace também, se você encostasse nele, você esquentava, sabe? Eu achei meio safada. Daqui a pouco vai ter, tipo, do vapor quente, sabe? Então, é muito específico. E, assim, ela, pra mim, acho que se fosse resumir, ela seria meio que a fruta do braseiro, sabe? Tipo, uma coisa que se ele tivesse falado isso, eu ia achar mais interessante do que a Akuma no Mi do calor. Então, pra mim ia ser mais convincente, sabe? Pra mim ia ser, eu lembrar carvão em brasa, ia ser uma outra parada pra mim. Então, eu pelo golpe dele com o Pedro, né, eu sinto que é meio que isso, né, que é aquela coisa que intensifica o calor do objeto que ele toca, assim. Então, tipo, ele superaqueceu a espada do Pedro e aí acaba queimando a mão dele, né. Então, tipo, ele não pode ser tocado, né, senão ele esquenta tudo, né, ele acaba transformando tudo que ele toca em carvão, basicamente. Então, tipo, são duas Akumas no Mi interessantes. Vamos ver aí se eles vão fazer alguma coisa. Tipo, esse, por exemplo, eles parecem ser muito, muito fortes, porque o Daifuku, esse gênio, né,
ele deu ele além de ter parado, né, o golpe do Sanji, ele deu um soco nele, o Sanji saiu voando, entendeu? Tipo, não é qualquer um que consegue fazer isso com o Sanji. Tipo, o cara saiu... O Sanji tava desviando de bala no começo do capítulo com uma porrada desse gênio. Sabe, o cara que desvia de bala, ele é rápido, mano. Ia queimar-roupa, a menina tava tipo, na frente dele, mandando bala e ele desviando. Tipo, talvez venha a calhar aquela ideia que a gente tinha no começo, que quanto mais velho, né, é o filho da Big Mom, né, no ranking lá, mais forte ele é, porque, tipo, esse Daifuku é o terceiro filho e o Oven é o quarto, né, então eles são meio que, né, se eles fossem, tipo, os arrancares de One Piece, né, tipo, em ordem, assim, de poder, eles são, tipo, muito poderosos, assim, né? O cara tá uns 2 níveis abaixo só do que o Katakuri, né? Então, assim, tipo, eles são muito poderosos, e aí depois aparece toda essa galera, né, que veio matar lá os Vinsmokes. Enfim, tipo, o capítulo... Uma coisa que eu não gostei muito foi, tipo, o Oda ter usado uns quadros meio inúteis, tipo... Sabe a parte que o César aparece? Pra que ele apareceu, sabe? Pra quê? Ele mostrou ele e sumiu, não mostrou mais, sabe? Ele não mostrou ele fazendo nada. Ele mostrou ele lá, andando, tipo, indo de um lado pro outro. Só fazendo isso. Ele foi... ele vai servir, provavelmente... que nem aquele momento, né, no começo desse arco, que tinha um pouco de preparo do que estava acontecendo no mundo dos espelhos, porque depois aquela galera ia lá e ia salvar o Brook e tudo mais. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, tipo, ele mostrou o César assim, porque provavelmente o César vai servir ele vai tentar salvar, eu não sei se ele está tentando salvar, provavelmente, né, porque ele fala que o coração dele depende disso, então provavelmente ele está tentando ajudar lá um dos dois, lá o Capone ou o Luffy, pra depois pegar o coração dele de volta, né. Então exatamente essa cena é só pra gente lembrar que ele existe, pra saber que ele tá fazendo alguma coisa e que ele vai tentar remediar algum problema, né, dentro do mundo dos espelhos. Eu não sei exatamente para onde que ele tá indo, se ele tá tentando ele tá voltando em algum lugar para tentar pegar algum item, alguma coisa assim, ou sei lá, eu não faço ideia, mas... Me diz uma coisa, o que você achou da Germa lá, tipo, apática e o mano começando a chorar? O que você achou acontecer com ele? Você achou que ficou, tipo, legal? Condiz com o personagem, tipo, do chefão da Germa? Isso aí? Ele ficar chorando, tipo, se desmanchar ali no assim, talvez pelo fato de ser um capítulo muito uma coisa atrás da outra, você não sente, assim, tipo, você não sente que isso foi bem desenvolvido, tipo, agora, nesse momento. Eu acho que exatamente aquele comentário da Reiju foi algo que, né, acaba meio que, tá contextualizando um pouco a ideia do que tá acontecendo, né, porque os filhos são, né, eles quase não são humanos, né, de tanto que eles são transformados, e o pai, ele, no final das contas, ele, tipo, tudo isso que ele fez até agora foi pra esse momento, então, tipo, ele tá chorando ali porque é quase como se ele tivesse perdido, né, ele sentiu que... Mas sei lá, ele é tipo um guerreiro, sabe? Se alguém apontar uma arma pra ele, mano, ele devia tipo, explodir de rage e mandar bala de porrada, mano. Acho que, não sei, talvez seja um personagem que as duas situações pudessem ocorrer. Ele ficar assim, porque ele percebe que fudeu tudo pra ele, sabe? Tipo, ele não sabe que o Sanji tá tentando, no final, tentando salvar a família dele também. Ele vê ali como, tipo, cada um por si, e ele se fudeu ali, né? Então, tipo, ele perdeu todas as esperanças. E é algo que ele construiu todo aquele império e tal, né, exatamente pra que um dia desse chegasse. O que você acha que vai acontecer com eles? Você acha que eles morrem no final do arco? Não, eu acho que... é muito difícil. É One Piece, acho sabe? Que eles não morrem não, é One Piece, né? Eu acho que eles vão ser salvos e talvez... Aí também, duas possibilidades para a reação do pai. Eu acho que o Sanji talvez seja a pessoa que vai salvar eles, ou, né, ele vai ver o Sanji como um salvador da família. Aí fica para dois lados. Uma, ele ficar eternamente grato pelo Sanji, ele finalmente vê o filho que ele tem, ou ele ficar meio... ele me salvou, mas ele ainda continua sendo o filho merda que eu tenho, sabe? Tipo, e aí ele vai pra um canto e vai ficar meio amargurado e ele não vai querer que ninguém mais fale sobre isso, entendeu? Então eu imagino essas duas situações acontecendo, assim, com a mentalidade do que o pai dele tem, né? Tipo, aquele cara bem... meio ranzinza, assim. Você acha que ia ser interessante se algum deles morresse?
agora, assim, para o que tá acontecendo no arco, não exatamente. A Reiju não teve uma hora que, né? Acho que ela é o elo emocional. Se um dos outros três morresse ou não, tipo, pra mim eles são três. Se for alguém pra morrer, ou tem que ser o pai, porque é tipo, a figura importante da parada, ou a Reiju. Os três ali, foda-se. Tipo, eles. Assim, eu gosto da ideia da família do Sanji, mas ao mesmo tempo eu acho que, por exemplo, esses três irmãos, eles acabaram virando a mesma coisa, sabe? Tipo, a gente não tem uma ideia, a gente não individualiza eles, tipo, como, um tem uma personalidade assim, outro. Não, eles são, tipo, três irmãos iguais e chatos e que ficam bulinando lá o Sanji. Tipo, é isso. Eles não têm uma individualidade, eu sinto, como personagens. Enquanto a Reiju tem, né? A gente tem um pouco mais de noção de quem ela é. E o pai dele também. Talvez exatamente essa cena emocional seja pra, assim, individualizar ainda mais a personalidade dele, né? Não ser só um patriarca da família, sabe? Tipo, não, ele tem emoções, sabe? Ele tem reações pro que tá acontecendo. Então, talvez tenha sido construída exatamente para isso, essa cena. Mas, enfim, né? No geral, foi mais ou menos isso o capítulo, né? E nota, Rodrigo? Qual é a nota do capítulo para você? Então, foi complicado, né? Eu acho que até o capítulo anterior eu tava tipo, crescendo meu interesse pelo que estava acontecendo. Esse ele deu uma caída assim um pouco, mas ainda assim tá no clímax, ainda pode acontecer várias coisas surpreendentes. Ainda, tipo, sabe, a gente tava pensando no Jinbei lá, no capítulo anterior, tal, tipo, ainda tem muita coisa, tipo, envolvida. Tem gente que não para de brilhar, sabe? Jinbei, tipo, o Brook, não, o Brook, mano, esse pode ser o ano do sangue, mas puxa, o Brook, meu Deus, mano. Mas, então, assim, tipo, foi um capítulo que talvez na noção geral do arco vá ser mais interessante ou mais importante, mas pra mim, assim, me pareceu atualmente ser um capítulo meio enrolado. Então, sei lá, eu daria um 8 pra ele, assim. Tipo, foi um capítulo ok, até menos até, tipo 7.8, assim. Tipo, foi um capítulo ok, mas que eu acho que, tipo, não perdeu, eu não perdi as esperanças. Como foi ao contrário do pai do Sanji, eu não perdi as esperanças de a coisa melhorar. Tipo, eu acho que ainda tem chance das coisas ficarem muito mais interessantes. E eu acho que o próximo capítulo vai ser bem legal, bem temático. E você? Eu acho que assim, eu dou 7,5 pra esse capítulo. Assim, bobear até 7, porque assim, como o capítulo em si não foi muito legal, sabe? Ele fez um preparo legal, mas assim, não precisava de um preparo, sabe? Eu acho que se esse capítulo tivesse pulado esse capítulo, dá tranquilo pra você tocar a história, sabe? Então um capítulo que é meio inútil, assim, no contexto, por mais que ele seja, sabe, introdução, se ele não tem, tipo, se não é preciso, se não é necessário, faz muito sentido. O capítulo foi meio, tipo, médio, sabe? Foi meio enrolado. Aconteceu algumas coisinhas legais, sabe? Mas mesmo assim não justifica um capítulo muito, muito bom, não. Eu dou um 7, o capítulo tá na média, sabe? Mas, eu tô ansioso, assim, pra mim, tipo, não abalou nada a minha expectativa pro fim dessa saga, que tá maravilhosa pra mim, sabe? Sim. Bom, pra finalizar aqui, a gente tem o comentário de 2 semanas atrás, né? Porque semana passada não teve, né? Capítulo. Do Heron Francisco, e ele fala, né, ele comenta sobre o Brook, né, também, que a gente tinha comentado no capítulo passado, que o Brook tá meio que roubando a cena, né, em vários momentos, ele tá sendo um personagem super importante, né, se você parar pra pensar em toda a construção desse arco, né, e ele fala que ele também não esperava isso, que ele sempre achou que o Brook era meio, né, era um personagem ali que não ia fazer muita coisa, mas agora ele tá fazendo, né, ele tá sendo super importante, e ele fala que, é interessante o comentário dele, que ele fala que é interessante pensar em todo o planejamento desse plano, né, dos Mugiwaras. É importante a gente ter em mente a personalidade de cada um ali para ver o plano do Luffy, né, porque ele fez exatamente aquele negócio de aparecer no meio de todos aqueles Luffys falsos, para que o Brook pudesse, né, ir de fininho, ir até lá o retrato e quebrar, né? É importante saber a personalidade do Luffy e também do Brook para a gente ter em consideração todo esse plano que eles construíram, né? Ele chama de Brook Luffy, né? Com tudo junto. E aí depois no final também o Heron ele fala sobre aquele negócio do Katakuri, que ele tem
exatamente aquele lapsus, né, do que vai acontecer, mas ele não tem ideia do contexto todo, né? Então, e a gente, né, talvez tenha mais uma ideia disso nesse capítulo, porque ele estava pálido, né, pelo que o Capone descreveu, e parece que ele viu alguma coisa ali, né? Tipo, mas a gente não sabe exatamente o que é, né? Então, talvez seja um fato fechado ali, né? Um fato meio que só vai acontecer na visão do Katakuri, né? No campo de visão do Katakuri, mas não exatamente no contexto todo, né? E é basicamente isso. Então é isso, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Qual que vai ser o gancho aí do próximo capítulo. Ainda bem que acho que essa semana vai ser. Essa semana não, a próxima semana vai ter um capítulo normal, né? De One Piece. E a gente vai ter aí a continuidade da situação toda aí do Capone, do Luffy lá com o retrato. Vamos ver aí o que isso vai dar. Mas é isso então. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, dá aquele joinha. Comenta aí o que você está achando também, o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. E a gente vai ficando por aqui. Falou! Falou!